caminho, a luz, onde quer que eu esteja, Ele está ao meu lado a me guardar, como prometeu. Salvo estou, pois meu coração e a mim, e Ele entrou para nunca mais sair. Meu Jesus não quer ser apenas meu, pela cruz Ele quer também ser teu. Todo que nele crê, feliz há de sempre ser, tão feliz assim como eu. Amém? Glória a Deus. Além do céu existe um lugar onde minha alma almeja ir morar, que foi preparado por Jesus, quando um dia me justificou na cruz. Vivo porque Ele me amou, e o que eu devia Ele já pagou. E antes de subir me prometeu que eu moraria bem ao lado seu, muito além do céu. Não há tristeza ou dor, porque habita lá a essência do amor, muito além do céu. Não há tristeza ou dor, porque habita lá a essência do amor. Nada nessa terra vale mais que morar com Cristo em um lugar de paz. Corpo glorioso eu terei, semelhante a Ele eu também serei. Sei que nada fiz pra merecer, mas foi seu amor quem quis me escolher. E o que eu mais quero é contemplar a face de Deus e poder lhe adorar. Muito além irei morar com quem me amou, e desfrutarei do que Ele preparou. Muito além irei morar com quem me amou, e desfrutarei do que Ele preparou. Glória a Deus. Amém. The new birth is Christ, is a revelation. God has revealed to you this great mystery, and that's a new birth. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isso é o novo nascimento. Now, what are you going to do when you get all that group together? Where the revelation is perfectly in harmony. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia?
And God expressed it through His Word by the same actions, the same things that He did, making the Word manifest. Oh, if the church only knew its position. It will one day. Then the rapture will go. When it knows what it is. E Deus expressando-a através de sua palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Now, notice, you say, Brother Branham, but oh yes it is too. It is the truth. Agora notem, você diz, irmão Branham, mas isso não é... Ah, sim, é desse modo, é a verdade. Juntos com vocês, meditar um pouquinho sobre oração. Nós podemos cantar bastante, nós podemos falar bastante, nós podemos pregar bastante, nós podemos ouvir bastante, né? E o que nós precisamos fazer bastante também é orar. Vocês sabem, meus amados, que a palavra de Deus fala conosco através dela. Deus fala com seus filhos. E nós, através da oração, nós falamos com o nosso Deus. E o diabo não quer que você fale com Deus. Então, muitas coisas podem estar fora de ordem até, mas orar nunca é fora de ordem. Sempre no seu carro, no seu trabalho, no espírito, durante a noite, quando você acorda, sempre esteja em oração. Uma palavra ao Senhor Jesus, pedindo graça e misericórdia para que nós possamos cada dia mais melhorar. Então, a oração, quem ora bastante tem bastante poder. Quem ora pouco também tem pouco poder. Então, a oração é o tônico para nossas almas. A oração dá combustão na nossa fé. A oração é que nós conseguimos, através do Espírito Santo, força para vencer a nós mesmos, vencer o pecado, vencer as tribulações, vencer as lutas. Então, um crente em Cristo deve sempre ser um crente de oração. Agora, tem muitos que são aqueles crentes chamados crente 6 horas. Mas não é aquele que ora 6 horas. É aquele que vive assim, ó. 6 horas por mim, 6 horas por mim, sempre pedindo oração, e ele ou ela está aí ao Deus dará, nem se consagra, nem acredita muito no que está pedindo. Mas sabemos que a noiva de Cristo, os filhos de Deus, está nessa hora nas pontas dos pés orando e vendo qual é a vontade perfeita do Senhor. E dizendo, Senhor, devo eu fazer isso? Devo eu fazer aquilo? Sempre orando, buscando uma direção. Muitas pessoas dizem crer em Deus, mas na hora de precisar consultar Ele em qualquer circunstância, as pessoas não fazem isso. Eles vão através dos seus instintos, né, pelo que aquilo que estão sentindo bem em fazer, e às vezes nem orou sobre o assunto e já acha que às vezes vai dar certo e às vezes pode não dar certo. Mas o cristão, um filho e uma filha de Deus, está sempre orando para ver qual é a vontade perfeita de Deus, para ver se Deus está naquele assunto, para ver se Ele não está ali. Olha, irmãos, cada vez que nós oramos sobre tal coisa, seja o que for que você pode estar pensando aí agora no seu lar, olha, se você sentir desanimado em fazer, não faça. Busque a Deus primeiro, amém? Deixa Ele dar o aval na sua vida, seja o que for, seja um crente de oração. Quando Cristo vier, queremos estar no espírito de oração, no espírito de oração. A oração move as coisas. O profeta diz que a oração até muda a mente de Deus. Você sabe quem foi Zedequias? Quando saiu a sentença que ele morreria, aí ele orou, virou para a parede, angustiou, buscou a face do Senhor, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida, que era justamente os 15 anos que ele precisava para colocar a sua casa em ordem. Então, faça isso nesta hora. Faça uma confissão de fé, faça uma posição espiritual de realmente sempre tudo, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja o que for, não importa o bem que você esteja passando, né? Aonde você tem alcançado, mas nunca esqueça disso, sempre Deus primeiro em todos os lugares, tá bom? Deus abençoe. Hoje eu quero ler com os irmãos o Salmo, né? Número 20, Salmo de número 20, vamos ler tudo, porque é o Salmo pequeno. Deus abençoe os irmãos na conexão, Deus abençoe os nossos amigos, os nossos ouvintes, e esperamos que Deus sempre possa estar te ajudando, tá bom? No nome de Jesus, vamos ouvir mais um hino sobre oração, e depois nós vamos ler aí, enquanto isso vai procurando o Salmo de número 20, tá bom? Salmos de número 20. Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração urgente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece, quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, confessar e amá-la, quando eu oro, o inimigo cala, eis assim posso aguardar, resposta quando vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Razão é o som ficou parado, alegrias no holocausto queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece, quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, confessar e amá-la, quando eu oro, o inimigo cala, eis assim posso aguardar, resposta quando vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece, quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, confessar e amá-la, quando eu oro, o inimigo cala, eis assim posso aguardar, resposta quando vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Amém? A oração é a chave da vitória. Quem ora tem vitória. Amém? Aqueles que buscam o Senhor com sabedoria, com graça, Deus está sempre próximo para ajudar. Amém, meus irmãos? Se você não tem costume de orar, comece a gostar de orar. Amém? Porque é a única parte que você tem de falar com Deus é através da oração. Você deve expressar isso a Deus. Você deve ter a alegria de falar com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu amado. Afinal, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela ama falar com o seu noivo. Amém? Deus abençoe todos os irmãos conectados. Para nós é uma honra, um privilégio muito grande ter você para ouvir a palavra do Senhor conosco e juntos crescemos na fé também. Nós louvamos a Deus que todos os dias, os cultos, aqui, quarta-feira, quinta-feira, nós sempre meditamos a mensagem, nós sempre cremos que Deus tem enviado um profeta mensageiro, nós cremos na manifestação do que Deus está fazendo agora através das fitas, não é? Que não é novo, sempre foi. Cremos também na gravação Voz de Deus, que é o quartel-general. Nós cremos que Deus tem enviado ao seu poder agora, trabalhando também. Cremos em José sendo um profeta de Deus, tudo no seu devido lugar. Amém? E nós, como pregadores, nós temos que entender a altura, largura e profundidade. Tudo isso está dentro da Escritura Sagrada. Tudo isso nós temos que caminhar junto, né? Dando a conhecer o programa de Deus. O apóstolo Paulo diz assim,
nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Nós não podemos pegar uma parte e achar que nós temos a totalidade disto. Mas toda a Escritura Sagrada, Jesus falou, nem de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo que é da Bíblia, tudo que é sagrado, tudo que é eterno, tudo que está aqui, nós temos que apontar com amém, mas não é falar de boca, não. Não é ser admiradores, não é ser pessoas que sabem julgar essas coisas, mas com a nossa vida escondida em Cristo, né? Desde tudo que a palavra nos fala, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos que crer, obedecer. E hoje nós vamos falar sobre oração, amém? Nós precisamos despertar para a oração. Estamos vendo os últimos dias e nós não queremos caminhar como o mundo caminha aí. As pessoas desenfreadas, de qualquer maneira, todo estressado, todo acabado, todos derrotados, animados. Nós devemos buscar ao Senhor. Enquanto a graça ainda está sobre nós, vamos clamar, vamos buscar. Israel, quando estava em angústia e necessidade, ele clamava ao Senhor, Deus enviava o libertador para os ajudar. Sempre foi assim. E se você clamar a Deus nessa hora, Deus envia a graça dele, o seu poderio, o teu Espírito Santo para ajudar você onde você estiver. Onde seus amigos não podem ir, onde seu pai não pode ir, onde a esposa não pode ir, onde filho não pode ir, onde patrão não pode ir. O Espírito Santo vai lá e te resgata de lá. Isso é obra do Espírito Santo. Amém? É por isso que nós sempre lemos Salmos. Os Salmos sempre a gente nota que como Davi foi açoitado, mas Davi teve um momento de glória, Davi teve um momento de angústia também. Amém? Por isso, irmãos, que toda prova, toda luta que vem sobre nós, no final aquilo nos traz alegria, porque nós clamamos ao Senhor. Inclusive, nós deveríamos agradecer a Deus por tudo que Deus nos dá. Até as nossas faltas, até as nossas quedas, até os nossos pecados, não concordando com isso, lógico. Mas você sabe que através disso, isso te empurra para a presença de Deus. Você fica angustiado e clama ao Senhor. E Deus te ajuda. O apóstolo Paulo, ou Davi, melhor dizendo, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele também diz, prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém? Naquela hora que você está tão na flor da pele, tá? A coisa está fervendo como uma panela de pressão a ponto de explodir, você diz, prepara, Senhor, uma mesa perante mim. O profeta desta era diz que essa mesa de unção sobre você. Você está alimentado pelo poder de Deus. Você é uma pessoa que ora, que jejua, que busca, que sabe ver as coisas. E Deus é com cada um que busca Ele assim. Amém? Deus abençoe. Salmo de número 20 diz assim, olha, presta atenção. O Senhor te ouça no dia da angústia. Está angustiado? Saiba disso, Ele vai te ouvir. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário. Amém? Ele te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Veja, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas orações, as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo, veja que maravilha, santo céu, e com a força salvadora, aleluia, da sua destra. Agora veja aqui, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, o povo eleito de Deus, aleluias, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que realmente confiam em Deus, desde o seu batismo, recebe o nome de Jesus sobre ele. Amém? Então nós fazemos menção. Tem gente que só pega o nome de Jesus para ganhar glória para si, curas, libertações, mas em todos os tempos. Deveríamos levantar mãos santas em todos os lugares e agradecer a Deus por tudo.
pelas provas, sempre levantando uma oração a Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque foi a graça dele que fez isso. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Você sabe que quando o homem está angustiado, o homem lança a mão de tudo, né? Você lembra que no Velho Testamento, quando Saul mandou matar todos os adivinhos, mas um dia ele se pôs angustiado. Ele foi lá na bucha de Endor, que foi a última que escapou da perseguição. Mas ele estava em angústia, e o homem em angústia, ele põe a mão em tudo. Pessoas ateias aí, pessoas que não creem em Deus, que duvidam de Deus, mas na hora que o câncer chega, a tuberculose chega, as pestes perniciosas chegam na casa dele, ele vai buscar o Senhor. Ele põe a mão onde dá. Mas nós sabemos que Deus sempre está próximo para nos ajudar. Mas Deus também exige que cada nós sejamos prontos. E temos que crer naquilo que Ele exige de nós. Amém? Tem pessoas que exigem tanto de Deus, mas eles também não estão nem aí com Deus. Mas sabemos, meus irmãos, que nós devemos sempre estar buscando o nosso Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habita no esconderijo. O esconderijo dele é a sua palavra. O esconderijo dele é a sua voz. O esconderijo dele é a vontade perfeita de Deus. Você se esconde atrás da palavra. Vai para Efésios capítulo 6. É o escudo da fé. Ele te protege de todos os dardos inflamados do maligno. Quando você está escondido em Deus, você está protegido. Você sabe que qualquer animal, quando ele está sendo perseguido aí por um predador, ele pode estar ferido, mas se ele achar um lugar para se esconder, o esconderijo, que ele entra ali e o adversário não consegue alcançá-lo, aí então ele é salvo. Amém? E o grande adversário que temos agora é Satanás, o inimigo de nossas almas. E ele está fazendo tudo nesta era que estamos vivendo para tentar destruir o povo de Deus. Mas sabemos que com oração você vence. Amém? Tem gente que quer vencer no braço da carne. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu desfaço. Não faça isso, gente. Confie em Deus. Qualquer problema, seja o simples ou o grande problema, coloque Deus no meio. Aleluia. E coisas que você não consegue resolver. Aí você fala ao Senhor. Tem um momento secreto com ele. Senhor, chegou essa situação. Eu não consigo resolver. Mas eu peço que tu tenhas misericórdia e resolva isso para mim. Amém? Tem certas coisas que você deve colocar Deus contra o diabo. Você não vai resolver nada. E é só Deus. É coisa espiritual combatendo o espiritual. Aí nós ficamos lutando contra a carne e o sangue. E às vezes não precisa disso. Nós temos que lutar contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais, que tenta entrar para roubar a tua bênção. Por exemplo, se você se joelha para orar, se o orar tocou, deixa de tocar. Não corte a sua oração por essas coisas. Não interessa, você tem que honrar o seu compromisso. Porque sempre essas coisas vêm para ver se realmente estamos ligados a Deus. Se não estivermos, primeira coisa, vai cortar a oração, vai lá atender aqui. Aí a mente vem assim, como nós ouvimos aqui, até agora estou no impacto da mensagem de domingo, onde o José Brano colocou para nós ali a pregação, né, preliminar, da mensagem que, acho que em 2017, na introdução de uma mensagem, que ele fala sobre isso. Ele diz que até mesmo o Deus, às vezes, ocupa-se disso. Mas nós temos que vigiar. Quando estamos em oração, devemos apagar tudo, colocar-nos em modo avião e direto com Deus. Somente com Ele, nas alturas. Escondido em Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor, as nossas petições. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o que está acontecendo na terra hoje. Veja, irmãos. Tá? Então veja, que maravilha. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, por isso você deve dormir sossegado. Mas faça oração primeiro. Como os Davi diz, em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque tu estás comigo. Amém?
Então, durante a noite, nós precisamos falar com Deus. Ele quer ouvir nossos rogos, ouvir a nossa oração. Não é ficar preocupado com o dia de amanhã, que nem chegou ainda. Amanhã tem que levantar, tem que fazer isso, tem que correr aquilo, tem que pagar isso, tem que não sei o quê. E não... Olha, irmãos, o dia de amanhã não nos pertence, cabe a Deus. Então vivemos a hora que Deus tem nos dado para Ele. Todos os dias vamos viver para Deus. E Deus acrescenta na nossa vida aquilo que é necessário para cada um de nós. E Ele sabe o que nós precisamos. E às vezes nós clamamos por algo e Deus não quer dar aquilo que nós pedimos. Porque Ele sabe que aquilo não é bom para nós. E às vezes nós oramos, Senhor, eu orei tanto, já desanimei, eu pedi aquilo, o Senhor não me deu. E às vezes Deus dá algo para você e aquilo que Ele der para você é o que você precisa, é o que é bom para você. Mas nós não, queremos aquilo que nós achamos que merecemos. E Deus sabe o que nós precisamos. Amém? Então veja, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, em todas as ocasiões. Deus cuidava de Israel de dia, Deus cuidava de Israel de noite, até quando eles, na caminhada, até quando eles chegaram lá em Canaã. Deus cuida dos teus filhos. Coloque isso no seu coração. Deus cuida de cada um de nós. Ainda que 1000 caia à sua direita, 10.000 caia ao outro lado, você não será atingido. Há uma promessa na Escritura nisso, irmãos. Nós temos que notar que realmente Deus cumpre a sua palavra. Olha, está aqui, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas esteja certo de Deus. Esteja certo da sua palavra. Porque Deus sabe melhor todas as coisas. Mas está em débito? Está em dificuldade? Está em fraqueza? Está em pecado? Busque o Senhor. Ajude você se ajudando, né? Deus não vai arrombar a porta de ninguém, diz bater e abrir-se-vos-á, né? Então pedi, buscar-me-eis e achareis. Nós temos que abrir para Deus, mas nós somos tão egoístas, que achamos que já está bom porque conhecemos a mensagem, porque isso, por causa daquilo. Irmãos, nós não sabemos nada, nós não temos nada, nós precisamos mais de Deus. À medida que você vai conhecendo mais de Deus, você tem que se humilhar e se colocar numa posição que você é como um verme. Nós precisamos de Deus. Por isso, o salmista Davi, com todas as bênçãos aqui no Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é benigno, ele tem mansidão para conosco. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém? Na Bíblia está escrito, não me lembro quem foi que disse, falou assim, que aquele que for sábio Salomão, que caia, não lembro se foi bem ele, que caiu nas mãos de Deus, porque muitos são suas misericórdias, ou Davi mesmo falou isso. As misericórdias de Deus duram para sempre. Veja, lava-me completamente a minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cada pecado, cada coisa, meu irmão, minha irmã, seja eu quem for, que fizer não acertar aquilo, aquele pecado vai estar sempre diante de você. Você vai orar, vai entrar em dificuldade porque você não acertou aquilo. E Jesus falou, quando chegar no altar para levar a sua oferta, se tem algo a ser acertado, volte lá, acerte e depois você traz a sua oferta. Não adianta chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei, eu falei isso, falei aquilo de fulano, de Beltrano, eu xinguei, Deus me perdoe. Deus não tem nada a ver com isso. Você tem que ir lá, acertar com quem você errou. E depois você vai para Deus. Agora, se você erra direto com Deus, é outra coisa. Mas se você errou com alguém, vá lá. O profeta disse que não é vergonhoso, não é feio nós chegarmos a chorar diante do irmão, diante da irmã para um acerto. Isso é honra para nós. Não é feio, não. Feio é andar com a vida errada e em pecado e achar que está bem quando estamos mal, na fita igual dos outros aí. Quando estamos mal aí e achamos que estamos bem. Não. Deus quer que seus filhos
estejam sempre alegres, felizes, né? E cabeça erguida, porque eu conheço a minha transgressão, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, eu fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Amém? Então, Davi falou, contra ti somente pequei. Todos os dias nós sempre erramos, não adianta. Se você não erra por palavra, você erra por obra, por gesto, por maneira de olhar, maneira de caminhar, sempre nós erramos. E por isso nós precisamos da graça de Deus todo dia. Toda hora nós precisamos de Deus. Nós deveríamos colocar nosso corpo como sacrifício vivo a Deus 24 horas. Porque sempre precisamos de Deus. Não adianta. Alguém fala, não precisa. Precisa sim. Todos nós precisamos. E o diabo tem feito algo tão terrível, fazendo com que o povo descreia da oração. Fazendo com que o povo não ora mais, não gosta de oração. Mas o salmista Davi ainda continua aqui no capítulo 31, no verso 27 em diante, 21 em diante, ele diz assim, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, e a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Amém? Pois eu dizia na minha pressa, não tenha pressa, viu? Estou portado diante de teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas. Suplique a Deus, clame a Deus, busque a Ele que está bem próximo de você para te ajudar. Busque Ele de coração, todo dia, toda hora, todo instante. Deus está sempre pertinho para te ajudar. Quando eu a ti clamei, né? Amai ao Senhor, vós todos os seus, que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Amém? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá a vós, fortalecerá, melhor dizendo, esforçar-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos esperais no Senhor. Esperar nele. Nós esperamos às vezes no prefeito da cidade, nós esperamos aí nas igrejas, nós esperamos no pastor fulano de tal, nós esperamos em Beltrano, em Ciclano, no presidente. Esperai no Senhor. Amém? Esperai no Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E Deus pode fazer isso. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia! Graças a Deus, pelo que todo aquele que é santo, aleluia, você é um santo? Então faça isso, orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Aleluia! Aconteça o que acontecer, pode multidão para cá, e tudo para aquele movimento, né? Mas você vai encontrar Deus, amém? Através da sua oração. E essas águas a Ele não se chegarão. Multidão no vale da decisão, é movimento daqui, movimento lá. Essas águas não chegarão a você, porque você está protegido, né? Através do Espírito de Deus. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria e cantos de livramento. Aleluia! Por isso, meus irmãos, nós temos que viver felizes com o que temos. Deus tem nos enviado para nós um profeta mensageiro com uma mensagem, estamos felizes. Nós deveríamos regozijar nossos corações cada dia mais, cantar louvores. Aleluia! Expressar nossa gratidão. Glória a Deus, não é porque estamos passando essa pandemia, esses problemas aí, e vamos deixar essas coisas entristecer o povo de Deus. Não é aí que o povo tem que ficar mais alegre do filho de Deus, orando, Deus está guardando a você. Você sabe que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, lá na Babilônia, ele não estava preocupado com nada não. Ele estava crendo no Senhor Jesus, ele estava ali porque foram forçados, levados cativos lá. Mas mesmo lá, eles clamavam ao Senhor. Amém? Daniel clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. Será que nós estamos clamando assim? Ou estamos preocupados em ganhar dinheiro? Ou estamos preocupados em vir montar um império aqui
e conseguir aquilo? Quantas pessoas oram a Deus para conseguir algo, o dia que acontece, esquece de Deus? Quando eu vi o testemunho de uma pessoa, uma vez, orava tanto pedindo um carro para a igreja. Ô Senhor, me dá um carro, ô Senhor, me dá um carro. E não ia no culto, não faltava um culto, porque precisava orar, porque precisava de um carro para a igreja. Muito bem. Deus abençoou, conseguiu comprar um carro, acho que zero, foi, carro novo. Aí, resultado, aí nos primeiros dias foi bem para a igreja, começou a faltar, tal. Sabe o que aconteceu, meus ouvintes? Deus precisou tomar aquele carro, acabar quase com a vida deles e destruir o carro tudo para eles poderem voltar e ser humildes. Veja bem, Deus sabe realmente onde está o nosso coração. Certa ocasião teve um que foi persuadindo a Deus e querendo amaldiçoar o povo de Israel, que foi Balaão, de tanto ter persuadido, Deus permitiu, então vai, não vontade permissiva. Ele achou que Deus estava ali. Tem muita gente querendo uma vontade permissiva, mas os filhos de Deus só desejam caminhar através da vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus parece que é atrasada, porque o povo quer uma coisa adiantada, uma coisa que é notória que o mundo vê, é uma coisa que você sobressai, não. Deus tem a maneira de trabalhar. Deus trabalha tranquilo, só que os passos que Deus dá são os passos certos, corretos. Você pode ficar tranquilo que esses passos não dão efeito colateral. Isso aí é a linha perfeita que Deus trabalha. Amém? Deus trabalha assim numa coisa sempre na direção correta. Mas o homem sempre vai na direção oposta. O homem sempre quer caminhar do jeito dele e acha que está bem seguindo assim. Mas nós sabemos que quem é filho de Deus vai sempre estar certo com Deus. Porque de dia e de noite a sua mão pesava contra mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo, aleluia, orará a ti, a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, nós falamos aqui. Você vai encontrar Deus. Amém? Tu és o lugar que me escondo, aleluia. Instruir-me-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, né? Cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti, para que não derruba você, tem que controlar. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, amém? A misericórdia o cercará, aleluia. A misericórdia, sabe essa misericórdia, irmão? Irmã? Ela está bem próximo de você. O problema é que as pessoas não conseguem ver as misericórdias, conseguem ver a desgraça, as coisas que acontecem. O diabo sempre faz isso. O diabo sempre vai mostrar para você um barco que está afundando todo perfurado, todo regaçado ali, nunca vai mostrar aquele crente firme. Aleluia, aquele crente de oração, aquele crente que crê na palavra, que ouve a mensagem de Deus, que crê na palavra, que lê a Bíblia Sagrada. O diabo nunca vai mostrar aquele lá, tá vendo aquele lá, diz que é crente? Diz que vai na igreja de oração, a situação. É isso que o diabo quer. Mas sabemos que Deus quer sempre nos colocar na posição que nós precisamos chegar. Então não esqueça disso. Você tem que sempre buscar ao Senhor. Então veja, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós, né, que sois retos de coração. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus sabe onde estão os seus irmãos. Nós sabemos que não devemos, nem temos o direito de fabricar cristão, fabricar crente. As denominações fazem isso. Mas na mensagem do povo de Deus é outra coisa. Quem é de Deus. Quem não é, não tem jeito. Não adianta pegar aí um corvo e colocar pena de pomba nele, não vai dar certo. Mas a Bíblia diz aqui, no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e tem mais, e os livra. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então passe nesta noite a confiar mais em Deus. Passe a crer mais na sua palavra. Não duvide. Se você lê algo, você ouviu algo que você não entende, tenha paciência e entregue nas mãos do Senhor. Falou, Senhor, eis-me aqui.
Eu não entendo tal coisa, não entendo sobre isso, não entendo sobre aquilo, mas eu tenho que crer nisso. Isso é honroso para você. Deus vai te ajudar. Amém? Temei ao Senhor vós, os santos, pois não tem falta alguma aquele que o temem. Deus não deixará você à mercê. Quando às vezes você está sozinho, angustiado, e parece que tudo se foi, os amigos se foram, e você não parece que não tem chance alguma, Deus não deixa você. Ele está vendo a sua reação. Como você vai fazer nesses momentos de provas. E Deus ama provar os seus filhos. Não é porque você está passando alguma dificuldade, é porque você é um reprovado, você é um abandonado, não é isso. Você pode estar certo com Deus, mas Deus permite isso acontecer para que você permaneça firme e não duvide de tudo quando você começou diante de Deus, você sempre é o mesmo. Deus ama. Nem toda prova é sinal de correção. Deus não, a pessoa pode estar certa e Deus permitir isso vir na vida dele. Amém? Mas Deus sabe melhor como adestrar a cada um de nós. Temem ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma daquilo que eu temo. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aleluia! Nada tem falta. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, tudo quanto fizerdes prosperará. Lembra de José? José era um homem abençoado por Deus, vieram as lutas, os seus familiares, os seus irmãos o venderam, ele deixou passar fome e necessidade. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Nem tudo está perdido. Você que hoje está lá no buraco, na sarjeta, crê que há um Deus que pode tirar dali. A Bíblia diz que esse Deus é aquele que tira o homem do monturo e coloca ele nas alturas celestiais. E nós estávamos assim, caídos, muitos do pecado, na jogatina, na bebedice, na mentira, prostituição. Mas Deus tem estendido a sua misericórdia. Amém? O amor divino. Lançou uma corrente de lá, tirou nós do pecado e ligou direto ao Calvário, nos arrancando de lá. E nós estamos felizes, não é porque somos bonzinhos, é porque Deus se agradou em mostrar essa graça para nós. Amém? E oxalá que Deus possa estar falando no seu coração. E que você possa entender assim. Você tem que sair desses espíritos pegajosos por aí que há no mundo hoje. E somente crer na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinareis o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor, quem for sábio, Salomão, é a causa de nós não sermos consumidos. O temor do Senhor. Você tem que temer a Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Eu vou para a igreja, senão eu vou para o inferno, Você não vai para a igreja. Não é isso. Quantas pessoas que vão para a igreja vão para o inferno do mesmo jeito? Porque nós sabemos que tem que ser pela fé da palavra, a vontade de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todo homem sábio é aquele que sempre está tranquilo. E não ficar preocupado com os malfeitores. Tem gente que fala, mas nem fala na igreja, tem isso, tem aquilo. Não preocupe com isso. Salmista Davi, em certa ocasião, que está preocupado com essas coisas, aí Deus falou, Davi, olha a sua posição, Davi. Olha onde Deus tem colocado você, Davi. E os ímpios não creem em Deus, e você crê em Deus, Davi. Esteja tranquilo com isso. E ele no Salmo 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados, melhor dizendo, como a erva, e murchando como a verdura. Amém? Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Glória a Deus. Deus não quer que seus filhos, irmão, fiquem à mercê do diabo, cabisbaixo, caído, prostrado na lama, não. Quantas pessoas começaram bem no Evangelho, ou estão nas sarjetas, estão no mundo perambulando por aí, não quer mais saber, mas há uma luz brilhando lá no finalzinho do túnel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante a cabeça, ore, busque ao Senhor. E Deus tem muito para te ajudar, Aleluia. Deleita também no Senhor, Ele te concederá o que deseja, o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Agora, se você não confia nele, é melhor entregar mesmo não. Mas se você confia nele,
Entrega o teu caminho. Quando Deus permite o homem chegar na situação, fala, não dou mais jeito. Eu não consigo mais, já tentei de qualquer jeito. Então coloque nas mãos do Senhor. Confia nele, ele tudo vai fazer para você. Está precisando de cura, ele vai te dar. O que você estiver precisando, ele vai te dar. Amém? Nesse momento angustiante que estamos passando agora. Isso aqui, irmãos, não é nada ainda que está por vir, viu? Não estou amedrontando vocês, não. Mas se você aqui da Escritura, você que crê na mensagem, sabe do que estou falando. Não é hora mais de brincadeira. Agora de ser os crentes fingidos, né? Quando não tem nada de Deus, julgando ter alguma coisa de Deus. É hora de nós virar para a parede, lembrando, se nós conhecesse a nossa situação, cada um de nós, sem exceção, viraria para a parede, oraria amargamente e choraria. Buscando e querendo as misericórdias de Deus. Amém? Porque nós sabemos que o mundo está nessa maneira tão ruim e nós precisamos realmente encontrar Deus. Nós não precisamos estar mais no sistema religioso, para cá e para lá, achando estar aí protegidos. Você só vai estar protegido se estiver debaixo da palavra, debaixo do sangue de Jesus Cristo, entre quatro paredes, não importa quem seja ela. Mas corra para baixo de Cristo, para debaixo das mãos de Cristo. Né? Porque caiamos nas mãos dele, porque muitas são as suas misericórdias. Amém? Deus te abençoe. Espero que essas poucas palavras sirvam de estímulo, de ajuda para você, minha irmã, meu irmão. Você que está caído, você que está apostatado, você às vezes até vai na igreja, mas sente vazio. Por que você está vazio? Tem uma experiência com ele, desça no Vale de Jaboque, desça diante da sarça ardente, tem uma conferência com Deus, levante no poder da ressurreição. Isso é individualmente falando, gente. Nós não temos que estar aquele motim, aquele movimento, e glória a Deus, aleluia, e tem que estar com esse, tem que estar com... Você fique com a palavra, fique com o Espírito, logicamente, Deus vai fazer que você esteja com os seus irmãos, claro. Mas saiba disso, Deus não trata com grupos, Deus trata com indivíduos. E eu creio que Deus está falando agora com muitos irmãos, muitas irmãs aí, que está precisando de ajuda nesta hora, tá bom? Deus te abençoe, Deus te sustente em nome de Jesus Cristo. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus ia viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus ia viver. Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Quanto amo a tua vida, meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo um momento a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Às vezes passo um momento a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Amém, meus irmãos, Deus abençoe.